Alô? Alô? Vamos começar. E boa noite a todos aqui presentes na casa de oração ou à distância, onde quer que estejam. Mais um dia reunidos em nome do Mestre Jesus. Hoje nós temos a grande satisfação de receber o irmão Gustavo Cristofoletti, nosso palestrante da noite de hoje. Então nós vamos fazer uma prece, como é de praxe, começar ao terminar um trabalho fazendo preces. Vou pedir a todos que me acompanhem mentalmente e vamos nos dirigir ao Mestre Jesus, primeiramente pedindo para a grande família, a nossa grande família, a humanidade. Amigo Jesus, Mestre amado, este é um momento sagrado, estamos reunidos em Teu nome, possamos avançar sempre, cumprindo os nossos deveres conscienciais, agora já mais despertos para as coisas do Espírito, possamos, enfim, Senhor, também multiplicar o bem que estamos recebendo sempre. Possa todos nós, em um momento de grande esforço, vencer a si próprio, em detrimento, em vantagem àqueles irmãos que estão em necessidade. Como vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja. Nosso irmão Gustavo, põe no bolso. Uhum. Boa noite, tudo bem com vocês? Que Jesus nos acompanhe, esteja sempre conosco, nos abençoando. Eu gostaria de começar a nossa reflexão com uma frase. Essa frase é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, eu vou repetir: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. O primeiro aspecto que eu gostaria de discutir dessa reflexão, dessa frase, é o seguinte. Os Espíritos falam que um dos maiores pavores que nós temos é a nossa morte. Todos nós temos medo de morrer. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade diz bem claro que o processo de mudança para o mundo espiritual em si não é dolorido. Então, o momento que a gente sai do corpo físico até o corpo espiritual é um processo que não tem dor. Só que, como nós todos estamos no mundo de provas e expiação, isso não significa que nós não sofremos durante a nossa vida dificuldades, dor, sofrimento. Então ninguém gosta de ficar no hospital com dor, com uma doença grave. A espiritualidade não negligencia isso, ela entende isso. A questão é o seguinte: aquela pessoa que está no hospital sofrendo e o que faz ela sofrer não é a morte, mas sim é a etapa. E a dor ela é muito importante para nós, porque ela nos faz ver como é que está a nossa vida e o que a gente tem que refletir. Essa frase, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Tal é a lei. Essa frase está no túmulo de Allan Kardec. Então, nessa reflexão dessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive, que eu fui a trabalho em Paris, e eu fiz questão de visitar o túmulo de Allan Kardec. Tem algumas pessoas que, quando elas viajam, elas colocam o cemitério como um ponto turístico. Então, tem gente que vai lá para Buenos Aires
E gosta de ir no cemitério da La Recoleta porque ele quer ver o túmulo da Evita Peron. Tem gente que vai para os Estados Unidos, para Washington, que quer ir no cemitério de Arlington, porque ele quer ver o túmulo do JFK, do presidente que foi assassinado. Eu nunca me interessei por esse tipo de turismo, mas Allan Kardec eu fiz questão de ir, porque eu quis entender um pouquinho mais como é que foi Allan Kardec. E a gente estuda muito ele nas suas obras. E eu quis ver como é que era lá. Kardec morreu há mais de 160 anos. E o cemitério que ele estava em Paris, cheio de pessoas famosas. Tem uma cantora francesa que chama Edith Piaf, que é muito famosa lá na França. Tem outro também, um cara do rock, que é o Jim Morrison, da banda The Doors, também está lá. E nesse cemitério que eu fui, tinham vários generais, várias pessoas das guerras francesas. E o que mais me chamou a atenção é que o túmulo mais florido de longe é o túmulo de Allan Kardec. Então ele morreu há mais de 160 anos. Ele viveu na França e foi enterrado lá. E a França não é um país espírita. Eu vou tentar nessa reflexão mostrar um pouquinho a história do espiritismo. E eu fiquei pensando, quem que leva essas flores? Será que é o turismo brasileiro que vai lá? Pode ser. Inclusive eu levei uma rosa, uma florzinha da mais baratinha, porque é caro, euro, em nome do SOS Vida. Levei lá agradecendo por esse centro maravilhoso, por toda a assistência que esse centro faz às nossas crianças. Então, não é que eu me senti na obrigação, eu me senti com o dever de levar lá e agradecer pessoalmente. Não que Allan Kardec estivesse lá no túmulo, porque é um espírito tão evoluído que ele tem muita coisa para fazer. Mas como uma forma de reconhecer por esse trabalho bonito que começou com todos vocês aqui há anos. E é uma chama de luz que está em nossa cidade de Campo Grande. Então, não sei porque o túmulo de Allan Kardec é tão florido, quem que é que coloca? Isso representa um cuidado que a espiritualidade e os espíritas têm em valorizar a figura de Allan Kardec. E quando eu levei a rosa lá, estava cheio de rosas. Então foi um momento muito emocionante. Lá estavam vários turistas passando e nem sabendo quem era Allan Kardec. E eu fiquei lá pensando, refletindo, agradecendo. E por que eu quis parar lá? E um dos dias que eu estive lá a trabalho, ou da manhã, eu quis passar nesse momento. Porque Allan Kardec foi um espírito diferenciado. Quando ele começou a jornada espiritual dele, ele perguntou para o Espírito da Verdade, mas por que eu? Tem tanto espírito bom, tantas pessoas boas que podem realizar, por que me foi dada essa missão de ser o codificador da doutrina espírita? E o Espírito da Verdade falou assim, não se preocupa porque o código do amor não está numa pessoa. Se você não aceitar, a espiritualidade vai pegar outra pessoa. Agora, você precisa entender, e isso Allan Kardec recebeu uma carta escrita do Espírito da Verdade, está publicado na Revista Espírita. Você precisa entender que caso você aceite essa sua missão, ela vai vir com... Você vai ter que enfrentar ódio, inimigos, calúnia, traições e oposição. Então pense bem, o Espírito da Verdade falou, é isso que você quer entrar? Quer aceitar? E acrescenta que teria que sacrificar repouso, tranquilidade e saúde, chegando mesmo a abreviar sua vida. Ou seja, o Espírito da Verdade falou, você quer isso mesmo? Você falou a verdade, você vai morrer antes. Se você não aceitar, você vai ter uma vida mais tranquila. Uma vida que você vai viver mais, mas esse caminho, as pessoas que são próximas
que você imagina que são próximas vão falar mal, vão te deixar. Você não vai ter repouso, não vai ter paz. Então, quando eu quis ir lá, eu falei, caramba, como que uma pessoa aceitou uma questão dessa? Ele não falou nada. A questão é que depois de 20 anos, Allan Kardec escreve uma carta e fala assim, realmente tudo o que o Espírito da Verdade previu aconteceu. Sem uma vírgula a menos. Mas, daí ele coloca o mais. O que o Espírito da Verdade não me antecipou foram as enormes compensações morais, o carinho recebido e, sobretudo, ver pessoas consoladas pelo Espiritismo. E ele disse ainda, que doces compensações tive para as minhas atribulações. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia recebi de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me foi anunciado pelo Espírito da Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente me mostrou apenas as dificuldades do caminho. O bem, digo, as satisfações morais sobrepujaram em muito o mal. Então é uma lição de amor. A espiritualidade mostrou as pedras. Só que as flores a gente adquire pelo caminho. É isso que Allan Kardec nos mostrou. Que o caminho do amor não é um caminho fácil. Ódio, dificuldades, mentiras, problemas, nós todos vamos encontrar. Só que o amor é muito maior. Então o caminho que Jesus nos mostra é esse. Não é um caminho de paz. E o Espiritismo é bom porque ele deixa claro. Ele não fala que eu vou ter que rezar tantos Pai Nossos, tantos Ave Maria, que tudo que eu faço errado está zerado nas minhas contas. Todo de mal que eu fiz para uma pessoa, eu tenho que reparar esse mal. E não apenas pela oração, mas sim pela prática. Então, quando eu fui lá, nesse meu trabalho, e eu vi esse túmulo, eu fiquei maravilhado, porque foi um desafio muito grande que ele aceitou, e uma lição de amor que está até hoje. E daí eu fiquei pensando, essa viagem trabalhando, pensando, refletindo, mas por que o Espiritismo veio parar no Brasil? O que veio parar aqui, cruzar o Oceano Atlântico? Na verdade, se a gente pensar bem, o Espiritismo não é que começou, mas começou a ganhar destaque nos Estados Unidos, com as mesas girantes, as irmãs Fox, que lá começaram. Então, Allan Kardec, ele era um professor e ele estava no lugar certo na hora certa. Ele teve como professor Pestalozzi, que ensina amor, paz, moral, como ser justo. E Allan Kardec, lá na França, começou a saber dessas mesas girantes e, como professor, pesquisador, ele quis entender. Então, antes de entender a mensagem, ele quis entender como que era transmitida. E eu fiquei pensando, por que o Espiritismo não vingou nos Estados Unidos? Por que não vingou? Está em toda parte. Se a gente for ver as mensagens mediúnicas, estão em todas as partes do mundo, em todas as épocas. Mas é que acontece que lá nos Estados Unidos aconteceram duas coisas. Uma, teve muita fraude. Então, quando começou a história de mesas giratórias, de comunicações por espíritos, começaram a ter muitas pessoas fraudulentas, que acabou com que diminuísse o interesse da sociedade lá em relação a isso. E também lá é uma sociedade muito anglicana. Os Estados Unidos tiveram colonização dos ingleses. E a religião anglicana não aceita, não sou expert, a reencarnação. Então a temática do Espiritismo não ganhou força lá. Mas por que chegou na França? Se a gente entender que Allan Kardec nasceu em 1804, ele nasceu em 1804, não estou achando aqui, se não me falha a memória. E ele nasceu no início
de uma revolução moral que estava acontecendo na França, na Europa. Desde o século XVIII, começo de 1700, começou a ter um evento lá que se chama o Iluminismo. Paris é considerada a cidade-luz por duas coisas. Primeiro, que foi a primeira grande capital que colocou energia elétrica nas ruas. E segundo, que foi o movimento do Iluminismo. O Iluminismo são os grandes pensadores que nasceram naquela região. Eles têm Voltaire, Rousseau. Foi super legal, fui visitar o túmulo desse povo aí, que foi em outro lugar. Que eles mostraram a importância da razão, da ciência, da política e da democracia. Então, naquela época onde as monarquias se teve pelo Iluminismo, foi o início, depois de 100 anos do Iluminismo, começou a Revolução Francesa, a monarquia caiu e começou o crescimento de novos ideais. E nesses novos ideais, Allan Kardec estava respirando esses novos ideais. Quando ele nasceu, estava fervilhando isso. Tinha acabado a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte estava no comando do exército, e por mais que muita coisa errada Napoleão fez, ele uniu a França, e todos esses preceitos da moral e da democracia e do direito civil começou a nascer lá, e lá ficou fortalecido. Inclusive, para um cara do Uber, eu perguntei, o pessoal falou tanto de Napoleão Bonaparte, o que você acha? Ele falou assim, o pessoal gosta, eu não gosto, porque ele escravizou muita gente e tal. Então, nesse caso, Allan Kardec, por meio da sua formação com Pestalozzi, por meio de um ambiente onde a ciência estava fervorando e a moral estava mudando, começou a estudar o Espiritismo e cresceu muito no Espiritismo, nas obras de Allan Kardec. E por que o Espiritismo não sobreviveu ou se mudou para o Brasil? Porque a espiritualidade sabia que a Europa ia passar por duas grandes, devastadoras guerras mundiais. E isso ia afetar. Então a espiritualidade sabia que existe um novo continente, formado por pessoas imperfeitas, que iam nascer nesse ambiente e dar um ambiente propício, não de pessoas perfeitas, mas um ambiente onde não se tinha grandes guerras, e a prática do amor ia prevalecer. Porque se a gente entender, toda a bibliografia de Allan Kardec é uma bibliografia de amor. Mas o que Allan Kardec mais centrou foi na moral e no rigor científico para transmitir o que a espiritualidade falava. Quando o Espiritismo chegou aqui no Brasil, ele chegou envolvido por uma pitadinha diferente do que tinha na Europa, que era a necessidade de caridade e amor ao próximo. A obra de Allan Kardec fala isso, mas o preceito vinculado a ele naquela época era o rigor e a competência moral e científica para transcrever. Foi aqui que realmente o Espiritismo começou a ser vivenciado ou mais praticado com uma vertente social. Porque se a gente for ver, até procurei na internet, hoje em dia tem 50 centros espíritas na França. Não é nada. Eu não sei quem coloca aquelas flores lá. E desses 50, metade deve ser de brasileiro que deve estar morando lá. E aqui no Brasil, eu vi, são 12 mil centros espíritas. 12 mil. E a gente no censo religioso, uma das menores religiões. Então, a espiritualidade, ela não trabalha com pressa e ela não quer quantidade. Espiritualidade quer qualidade. Então, se a gente for ver o Espiritismo, desses 12 mil centros, a gente representa 2% da população brasileira. A maioria da população brasileira opta por outras vertentes religiosas e isso a gente respeita. Mas o Espiritismo, ele é difícil porque ele me mostra a minha responsabilidade. O Espiritismo deixa claro que nós estamos aqui com um propósito.
E esse propósito não é sobreviver. Esse nosso propósito é viver. Viver a prática de Jesus que nós temos dificuldade de viver, pela nossa imperfeição. Então, quando o Espiritismo veio aqui, se criou a Federação Espírita, mas ele ganhou muita força com Bezerra de Menezes. A gente lembra do Chico Xavier, que é um espírito de luz. Muitas pessoas, e aqui eu acredito, interligam o espírito de Chico Xavier ao de Allan Kardec. Né? E é o que eu realmente acredito, porque é um espírito de muita luz. Apesar que Chico nunca admitiu isso. Existe uma conversa que ele falou com uma amiga, os espíritos falam isso, que talvez eu seja Allan Kardec. Mas é um espírito de luz, até porque quando Allan Kardec estava na França, ele recebeu uma mensagem que ele iria morrer em pouco tempo e que ele teria pouco tempo para reencarnar. A questão é que Bezerra de Menezes teve um papel muito importante porque ele vivenciou o Espiritismo e divulgou para a comunidade. Eu pesquisei hoje se ele criou a Federação Espírita. Não, ele não criou. Mas ele foi um dos primeiros presidentes da Federação Espírita e ele ficou no cargo de presidente por muito tempo até ele morrer. E a história de Bezerra de Menezes é uma história de amor e de sofrimento. Isso mostra de que todos nós que seguimos Jesus não isentamos da nossa responsabilidade e nossa dor e nossos problemas. O caminho que Jesus nos mostra é o seguinte: eu sou imperfeito e eu tenho que trabalhar a minha imperfeição. Olha, eu estou falando nem olhando no relógio. Depois vocês me avisam que eu estou sem relógio. Tá certo? E o caminho que Jesus nos mostra é o seguinte: é o caminho do jugo leve. Quem caminha com Jesus tem um caminho mais leve. Mas esse caminho mais leve não significa ausência de problemas. Esse caminho mais leve significa que eu sei como lidar com os meus problemas. Se eu estou com uma doença, se eu estou com um problema no trabalho, na família, problema de emprego, qualquer problema, o Espiritismo e o caminho de Jesus nos mostra como lidar com isso e não desesperar. Que toda lição ela é importante. Questão que Bezerra de Menezes fez um trabalho maravilhoso divulgando o Espiritismo e vinculando o Espiritismo à prática da caridade. Porque tudo que ele fazia era de amor ao próximo. Você vê a cena que ele dava até o anel da medicina em troca de um doente, para esse doente trocar por uma medicação. É um sentimento de amor muito grande. E depois de Bezerra veio Chico Xavier, um espírito altamente evoluído, que psicografou 400 obras. Fiquei pensando, será que eu vou ler 400 obras na minha vida? É difícil ler 400 livros. Psicografou, doou todo o dinheiro para a caridade e foi um exemplo vivo do amor de Jesus, que uniu todo mundo. Respeitou as adversidades, quem pensava diferente, quem vivia diferente, e foi um caminho de amor que ele mostrou. Então, aqui no Brasil, o Espiritismo ele se fortaleceu porque é um povo ignorante, orgulhoso, que somos nós, mas pacífico, que a gente não concorda com guerras. E o Brasil que teve esse momento importante no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostrando a importância do Brasil e nós que aqui estamos, para divulgar a mensagem de Jesus, não necessariamente a mensagem do Espiritismo. Então, o legado que Chico Xavier veio foi para concretizar o Espiritismo como meio, uma comunhão de cristãos que querem trabalhar o bem. Toda religião é importante. Nós optamos pelos preceitos do Espiritismo porque a gente entende que a gente vai morrer imperfeito, que a gente precisa de muitas vidas para trabalhar o bem. E que quando eu morrer, a gente tem que morrer com o sentimento de que a gente tem que fazer o máximo
pelas pessoas e por nós mesmos. A gente vai conseguir fazer tudo o que foi previsto? Imagino eu aqui, o que foi previsto eu fazer? Com certeza não, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente tem que morrer, quando eu falo assim, aquele nosso último suspiro, tem que passar aquela ideia. Eu não fiz tudo que era planejado, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu não larguei mão do que tinha que fazer. Então, só para terminar a nossa reflexão, o Espiritismo aqui, ele tem uma questão muito forte de consolo e caridade. Há muita injustiça no nosso país, então isso ajudou para fortalecer o Espiritismo como um aspecto de caridade e de auxílio ao próximo. E a espiritualidade é tão grande, tremenda, que numa vida de luz e de amor, ela não deixa que o sofrimento nos abata. Então, quando o Chico Xavier veio à Terra, ele sempre falou várias vezes que quando ele morrer, o Brasil ia estar em festa. E ele sempre falava, daí as pessoas falavam, então você não vai morrer nunca, porque a gente nunca está em festa, sempre tem tristezas, injustiça, e realmente ele morreu quando o Brasil foi campeão mundial na Copa do Mundo, em 2002, no dia do campeonato mundial. Então, quando você tem uma lição de amor, nem na partida que a gente sente tanta saudade dos ensinamentos de Chico Xavier, a espiritualidade deixou que a gente sofresse. Foi um dia que o Brasil estava em festa pela Copa do Mundo. Então, quando está escrito na lápide, lá atrás do Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, essa é a lei, esse caminho a gente não consegue fugir. Eu posso não fazer nada na minha vida, mas um momento, a vida e a espiritualidade vai me dar uma lição que eu preciso acordar e caminhar com Jesus, porque não é uma opção não caminhar com Jesus. Não é uma opção. O que a gente pode fazer, o que a gente faz é postergar sempre. Não, depois eu faço. Mas a gente tem o processo de encarnação sempre para nos lembrar. Então era isso, queria agradecer a presença. Então eu gostaria de deixar a ideia de Allan Kardec de que o Espiritismo, olha só como ele cresceu. Do seu início, do seu fortalecimento nos Estados Unidos, do seu fortalecimento na França, naquele ambiente onde a moral, a ética, a razão prevaleceu. E agora que ele está crescendo, uma semente que nasceu nos Estados Unidos, germinou na França, agora já está uma linda flor aqui no Brasil. Então a gente tem que trabalhar para aprender com o Espiritismo e fortalecer. A espiritualidade não pensa em quantidades, pensa em qualidade. É isso que a gente tem que ter. Então, vou fazer uma oração aqui, agradecer a presença de todos, os irmãos que estão encarnados, desencarnados, que a espiritualidade nos abençoe, que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, auxilie o nosso planeta Terra, que infelizmente tem tanta gente em sofrimento, tanta gente em dor, auxiliar os irmãos que encontram nas ruas, aqueles presos às drogas, aos vícios, aos irmãos que se encontram nos hospitais, aos irmãos em depressão. Que a espiritualidade também, Maria e sua equipe, auxilie os irmãos nos presídios, as minorias que sofrem preconceito, às crianças que se encontram nas ruas, as pessoas sem comida, que a gente consiga auxiliar na nossa limitação a melhorar o planeta Terra e a gente transformar num planeta de regeneração. Que tenhamos uma noite de muita paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigada, Gustavo. Gente, agradecer a presença de todos, a presença pessoal do Face, pessoal do YouTube. Já mandar um grande abraço e um carinho especial a todos os pais, que vai ser Dia dos Pais domingo, né? Então já vamos mandar esse feliz Dia dos Pais para todos e conto com vocês sexta-feira que vem.